da turma TS46. Eu retorno aqui com vocês na nossa quinta aula, que nós iremos falar sobre as fiscalizações do Corém, né? Nessa aula a gente vai dizer quem são os membros, né, os fiscais do Corém, quais as atribuições desses fiscais, como eles atuam nas instituições e como nós, profissionais de saúde, podemos fazer uma denúncia aí no nosso Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode estar deixando a perguntinha no portal ou me enviar por e-mail, que em breve eu consigo responder, ok? Vamos lá. Fiscalização do Corém. Resolução número 347 de 2011. Normaliza o funcionamento do sistema de fiscalização do exercício profissional da enfermagem e dá outras providências. Artigo 1. Lembrando que essa resolução na íntegra, vocês podem encontrar ela lá no site do Corém, tá bom? Eu só coloquei alguns artigos principais, né, pra gente entender realmente como é que funciona essa fiscalização do Corém e quem são os membros, tá? O sistema de fiscalização do exercício profissional da enfermagem tem como uma base uma concepção do processo educativo, de estímulos aos valores éticos e de valorização do processo de trabalho de enfermagem. Então, essa questão do exercício profissional, ele envolve tanto a questão educacional, ética e disciplinar, tá bom? No âmbito do COFEM, é exercido através de plenário, em funções normativas, deliberativas, supervisoras e julgadoras de primeira e segunda instância, e pela Câmara Técnica de Fiscalização, em funções consultivas e de assessoramento, né? Então, existem tanto a questão do plenário, que divulga algumas normativas, procedimentos e tudo mais, né? De julgadora, de primeira e segunda instância, e também como a Câmara Técnica que está ali como apoio, tá? No âmbito dos conselhos regionais de enfermagem, é exercício através do plenário, por meio de suas funções normativas, deliberativa, avaliadora e julgadora de primeira instância, diretoria como órgão executivo e coordenador, e departamento de fiscalização, com função gerencial e executiva. São agentes do sistema de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, conselheiros federais, conselheiros regionais de enfermagem, integrantes da Câmara Técnica de Fiscalização no âmbito do COFEM, chefe do Departamento de Fiscalização, fiscais e auxiliares de fiscalização no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, representantes no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Esses representantes somos nós, profissionais que estamos atuando aí, seja numa comissão de ética, dentro de uma instituição, alguma coisa do tipo, tá? O cargo de fiscal é privativo do enfermeiro, admitido por concurso público de prova ou de prova e títulos, nos termos da legislação vigente, sendo exercido preferencialmente em regime de dedicação exclusiva. Então, esse profissional, né, chamado fiscal de Corém, é exclusivo enfermeiro e ele, de preferência, não pode ter outro vínculo, tá bom? O cargo de auxiliar de fiscalização é privativo do profissional técnico de enfermagem, admitido por concurso público de prova ou de prova e títulos, nos termos da legislação vigente. Então, como eu comentei com vocês na nossa aula online, o técnico ou auxiliar de enfermagem, na verdade o técnico, né, ele pode fazer um concurso público no Corém, né, do estado aí, e acabar se tornando um auxiliar de fiscalização, tá bom? Durante os procedimentos fiscalizatórios, os agentes do sistema de fiscalização poderão expedir notificações e atos de infração, bem como promover diligências e sindicâncias. Então, esses fiscais, né, junto com os auxiliares de fiscais, eles vão até uma instituição, eles podem receber uma denúncia lá no Corém e vão até essa instituição averiguar o que está acontecendo, né? Então,
é de respaldo aí desses fiscais poderem solicitar algum tipo de documentação, né? Enfim, relatar alguma investigação pelos próprios profissionais, eles têm total liberdade. E os profissionais de enfermagem que criam barreiras, então quando o Corém chega numa instituição e os diretores, os supervisores, gerentes de enfermagem criam barreiras para que não haja essa fiscalização, isso pode ir até para o Ministério Público, tá bom? O profissional de enfermagem que criar obstáculos ou impedimento para a realização dos procedimentos de fiscalização fica sujeito a responder processo ético nos termos da legislação vigente. O sistema de fiscalização do exercício profissional é entendido como parte de um processo educativo, onde a prevenção das infrações éticas e legais assume um papel importante. Agora a gente vai ver de que maneiras, né, de que formas esses órgãos fiscalizadores atuam. Então, são de 3 formas. A partir de uma denúncia, então, como eu falei para vocês, o Corém pode receber uma denúncia anônima ou não, e aí esses fiscais vão até a instituição averiguar a circunstância, tá bom? Por representações, então, a Comissão de Ética de Enfermagem, ela atua como um representante do Corém dentro da instituição, tá? Ou por ex-ofício. Agora eu vou explicar cada um deles detalhadamente, tá bom? Denúncia. O ato pelo qual a pessoa fica imputa a qual indícios de autoria de infração à legislação de enfermagem, isto é a comunicação feita ao Conselho Regional sobre conduta antiética praticada por profissionais de enfermagem e o descumprimento da legislação vigente. Para que a denúncia possa defragrar um processo ou interdição ética pelo Conselho Regional de Enfermagem, deverá ser feita por escrito ou por forma verbal. Essa denúncia ela pode ser anônima ou não, tá bom? Casos de denúncia anônima, o regional deverá investigar o fato e, havendo elementos que indiquem a existência de infração, adotará as medidas administrativas exigidas. A denúncia é irretratável, então, uma vez que eu denunciei, né, um fato, uma instituição, eu não posso no outro dia ligar e falar, viu, olha, eu queria retirar minha denúncia, né, que não era bem isso, né? Então, isso não pode. Então, uma vez denunciado, o Corém vai lá investigar, né, e tudo mais, tá? A partir do momento em que é protologada, não pode o denunciante desistir do procedimento, visto que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Por representações. Então, comunicação oficial realizada por pessoa jurídica, a qual deve obedecer ou integrar cumprimento dos elementos constitutivos da denúncia feita pela pessoa física. Tanto a denúncia quanto a representação pode ser feita diretamente ou por procurador legal habilitado. Essa representação também, como eu falei para vocês das comissões de ética ali, né? Que às vezes as comissões levam alguns casos para o Corém e o Corém acaba investigando também. Essas representações podem ser programadas ou não. Normalmente, o próprio Corém, ele tem um cronograma, né, anual para visita de algumas instituições específicas, justamente para cumprir cronograma, fazer uma visita, enfim, fiscalização de rotina mesmo, tá bom? Quando eles não vão presenciais, eles às vezes solicitam alguns documentos, protocolos, POPs, para serem enviados a esses conselhos regionais, tá? Ex-ofício, ato privativo do presidente do Conselho Federal de Enfermagem e do presidente do Conselho Regional de Enfermagem, resultante do conhecimento por parte do COFEN ou do Corém, respectivamente, através da divulgação por qualquer vínculo de comunicação, de fatos que tipifiquem infração às normas legais, éticas, disciplinares e sanitárias. Então, se infligiu algum fato aí disso, seja legal, ético, sanitário, né? Normalmente pode ser que seja fornecido essa fiscalização através de ofícios, tá bom? Membros da comissão de fiscalização
Tem o chefe de departamento de fiscalização, que são os enfermeiros, tá? O fiscal, como eu disse, também é o enfermeiro. O auxiliar de fiscalização, que é o técnico de enfermagem. E representante, que são membros de instituições, normalmente são os membros que participam de comissões de ética da instituição, tá? Chefe de departamento de fiscalização. Os critérios para ser esse chefe. Ele tem que ser enfermeiro com no mínimo 3 anos de registro definitivo na categoria e comprovada experiência profissional, tendo seu nome aprovado pelo plenário. Então, para ser um chefe de departamento de fiscalização, esse enfermeiro precisa ter pelo menos 3 anos aí como fiscal, tá bom? Fiscal. Enfermeiro admitido por concurso público de prova ou de provas e títulos nos termos da legislação vigente. Auxiliar de fiscalização. Técnico de enfermagem admitido por concurso público de prova ou de provas e títulos nos termos da legislação vigente. Representante, profissional de enfermagem designado ou eleito pela comunidade local de enfermagem, sendo seu trabalho considerado honorífico e de relevância pública. Então, como eu falei para vocês, esses representantes eles podem sim ser da comissão de ética, tá bom? O que o enfermeiro fiscaliza e o que o enfermeiro fiscal observa durante a fiscalização? Então, o fiscal realiza inspeção às dependências da instituição. Então, além de ver a estrutura, né, em que esses profissionais de enfermagem atuam, ele também vai ver a questão de quantidade de profissionais para o número de pacientes, condições de trabalho, né, estrutura, enfim, né, tudo que é aí em questão de categoria profissional da enfermagem, tá? Observando e orientando sobre o cumprimento da legislação pertinente ao exercício profissional, organização do serviço de enfermagem e assistência de enfermagem, com o intuito de prevenir a ocorrência de infrações às legislações que regulam o exercício da enfermagem. Então, ele também verifica a questão de sobrecarga de trabalho, né? Quem são as categorias profissionais que atendem paciente crítico, paciente semicrítico, esse fiscal avalia todos esses pontos, tá bom? Mais alguns pontos aí que são avaliados, tá? Interação com os profissionais de enfermagem, então se ele tiver que perguntar alguma coisa para esses profissionais, ele tem total liberdade de perguntar, tá? Diagnóstico administrativo do serviço de enfermagem, condições gerais de trabalho de enfermagem, estrutura física da unidade de saúde, o regimento interno, né, da instituição, manual de normas e rotinas, educação e serviço, dimensionamento de pessoal. Esse dimensionamento é enfatizado, né, na relação de profissionais por pacientes, né, quantos profissionais eu tenho e qual a minha demanda para esse atendimento, tá? Sistematização da assistência de enfermagem e comissão de ética de enfermagem. Compete ao auxiliar de fiscalização. Então, vocês que vão ser técnicos de enfermagem, né? Quem sabe aí futuros auxiliares de fiscalização, vocês precisam saber quais as possíveis competências aí de vocês, tá bom? Auxiliar o enfermeiro fiscal nas atividades internas e externas do departamento de fiscalização. Então, interna seria mais a parte administrativa, né? E externa é justamente estar junto com o enfermeiro, o fiscal, né? Dentro dessas instituições atuando como tal, tá? Acompanhar o enfermeiro fiscal nos atos de fiscalização, acompanhar os processos de responsabilidade técnica de enfermagem das instituições de saúde, organizando a documentação nas pastas, conferindo a listagem nominal de profissionais de enfermagem, atualização do sistema interno referente à situação de todas as empresas cadastradas, imprimir documento das empresas quando necessário e envio de e-mail, ofícios e telefonemas quando solicitados pelo enfermeiro fiscal. Então, essa parte é a parte mais administrativa realizada lá no Corém, tá bom? Prestar orientação aos profissionais e empresas que procurem o conselho, divulgando leis, resoluções,
decisões, código de ética de enfermagem e outras normas complementares, orientando os profissionais de enfermagem quanto à regularização. Então, como experiência, logo que eu entrei na instituição em que eu atuo, eu fiquei designada, né, a implantar a comissão de ética de enfermagem naquela instituição, né? Entrei no site do Corém, peguei todas as minhas informações e encaminhei os documentos necessários para o Corém. E quem teve contato comigo foi um auxiliar de fiscalização. Então, esse técnico de enfermagem que estava lá no Corém, ele me deu todas as orientações, quais eram as normativas que eu precisaria ler, seguir, né? Quais os decretos, quais os documentos necessários para que eu pudesse, né, junto com a diretoria, implantar essa comissão de ética na instituição, tá bom? Então foi uma interação bem bacana, né? Ter esse técnico de enfermagem como auxiliar de fiscalização, me orientando, me dando um norte aí de como proceder com essas questões de Corém e do COFEN, tá bom? Além disso, né, o auxiliar de enfermagem, ele recebe denúncias, colhe informações visando sua respectiva fundamentação e orienta os profissionais quanto às legislações do Corém e do COFEN e o cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Recebe documentos e cadastra no sistema informatizado de cadastro do Conselho, direcionando ao coordenador do departamento. Participa do planejamento das atividades internas do Departamento de Fiscalização, participa de comissões, né, que é ética, promoção de eventos, licitações, entre outras, providencia a manutenção, controle e organização dos equipamentos, notebook, impressora, pastas, essas questões documentais, tá? Atende e realiza ligações telefônicas de esclarecimento de dúvidas aos profissionais quanto ao acompanhamento de processos de fiscalização. Elabora relatórios mensais de suas atividades desenvolvidas no Departamento de Fiscalização conforme o modelo adotado. Auxilia o enfermeiro fiscal no controle dos prazos de notificações, contratação de profissional de enfermagem, exercício legal e regular da profissão, etc., realizados no ato da fiscalização. Então, quando esses fiscais eles vão, né, até uma instituição e pontuam, né, algumas fragilidades, né, algumas pendências do serviço de saúde, cabe ao auxiliar de fiscalização posteriormente, né, depois, solicitar a essa instituição evidências de que aquelas pontuações foram realizadas, tá bom? Outras competências aí, ó. Realizar atividade de registro e cadastro de profissionais nas instituições através da fiscalização itinerante. Desenvolver outras atividades afins sempre que necessário ou quando solicitado pelo coordenador do Departamento de Fiscalização, auxiliando inclusive outros setores do Conselho. Esclarecer ao profissional de enfermagem dúvidas sobre legislação vigente. Aí eu falei muito nas outras aulas sobre a questão de penalidades, né? E agora eu coloquei aqui algumas irregularidades que esse grupo de fiscalização normalmente pontuam, né? Então aqui eu não vou conseguir ver muito bem, mas eu deixei alguns exemplos, ó. Não vou ler todos porque é uma lista grande, né? Mas o primeiro, ó, inexistência do enfermeiro na instituição. Então, locais que prestam serviço de atendimento de enfermagem, é necessário ter um enfermeiro, tá? Um enfermeiro supervisor, um RT, mas é necessário ter nessa unidade um enfermeiro para que a equipe de enfermagem, né, de técnicos ou auxiliares, atuam, façam alguns procedimentos, tá? Porque sem o enfermeiro, né, que é o líder responsável aí, muitos dos procedimentos, às vezes algum curativo, realização de vacina, né? Muitas vezes esses serviços não podem ser realizados pela falta do enfermeiro. Então, se o Corém recebe uma denúncia dizendo que existe um serviço de enfermagem, né, numa instituição e que não tem um enfermeiro ou um responsável técnico enfermeiro supervisionando isso, é tratado como uma irregularidade, os fiscais vão até a instituição para verificar se isso mesmo está acontecendo, tá? Aí é descrito aí, ó, nesse relatório que os fiscais fornecem.
quais legislações que é vinculada a essa irregularidade e quais as providências, né, que devem ser tomadas, tá? Existem outros exemplos que eu deixei aqui, ó. Ausência do enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de enfermagem durante algum período de funcionamento da instituição. Presença do enfermeiro na instituição com inexistência de anotação de responsabilidade técnica. Então, às vezes eu tenho enfermeiro, né? Mas eu não tenho um responsável técnico aí desse serviço de enfermagem. Responsável técnico que não cumpre as determinações da legislação do exercício da profissão, do COFEN ou COREM, né? Então, tem várias irregularidades aí que eu deixei como exemplo, só para vocês terem noção o que é que esses fiscais normalmente pontuam, tá bom? Dando continuidade aqui à nossa aula, a fiscalização poderá ser analítica, que é análise de documentos. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o COREM não vai até na instituição, só que aí eles solicitam, né, via e-mail ou via algum instrumento, né, utilizado aí para o envio de documentos, sejam eles protocolos, escalas, às vezes eles pedem muitos, escalas de trabalho, número de internações, justamente para fazer o cálculo de dimensionamento para saber se a instituição está atuando adequadamente ou não, tá? Ou também pode ser de forma operativa, que é quando os fiscais realmente vão lá na instituição, em loco, atuar essa fiscalização, tá? Autos emitidos pelo Departamento de Fiscalização pode ser em forma de relatório de fiscalização, né? Um relatório de inspeção, uma notificação jurídica, uma notificação administrativa ou um auto de infração. Então, pode ser por essas maneiras aí que o Departamento de Fiscalização pode emitir, tá? O fiscal, após fiscalização, deverá acompanhar o prazo das notificações e dar os devidos encaminhamentos, além de exercer sua ação educativa por meio de reuniões com os profissionais de enfermagem do serviço de saúde. Então, além desses profissionais fiscais irem até a instituição, eles precisam estabelecer prazos, né, para que a instituição se regularize e depois novamente fazer uma pré-auditoria ou fazer uma nova visita para saber se realmente aqueles critérios foram concluídos, né, efetivos, tá? Quero solicitar fiscalização à instituição em que trabalho. Como faço? Né? Então, eu preciso denunciar, né, que a instituição... eu estou tendo que assumir, aí eu como técnico de enfermagem, estou tendo que assumir 30 pacientes porque a instituição não quer contratar outros técnicos de enfermagem, então no meu plantão eu tenho que assumir 30 pacientes, podendo causar algum evento adverso, algum dano, sem contar com o próprio desgaste emocional, né, psico do próprio profissional. Então eu quero denunciar a minha instituição, porque segundo o dimensionamento do COREM, não é certo que um técnico de enfermagem assuma 30 pacientes no mesmo plantão, tá? Então, como que eu faço isso? Eu entro lá no site do COREM e tem uma abinha lá de denúncias. Logo que você entra no site do COREM, aconselho vocês a já darem uma fuçada lá no site, porque tem muita coisa bacana lá no site do COREM, tá? Lá no site tem um campo, logo que você entra, denúncias. Lá você clica, pode se identificar ou não, e aí você descreve o formulário, tudo o que aconteceu, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve aí eu volto com a nossa 6ª aula, tá bom? Beijinho para vocês e até mais!